Olá, seja bem-vindo de volta ao Alma Livre Cast, seu podcast de espiritualidade universalista independente. Aqui quem vos fala é o João Alencar. Hoje a gente vai entrar no capítulo 7 da leitura do Cavaleiro Preso na Armadura. Este é o último capítulo do livro. Finalmente chegamos ao final. É um gostinho de despedida, ao mesmo tempo de conquista, né? De ter alcançado, de ter chegado aqui depois de altos e baixos, no meu caso, na gravação do podcast em si, né? Depois de muito tempo de ter começado essa jornada de gravação da leitura comentada aqui do Cavaleiro Preso na Armadura, a gente está chegando no último capítulo chamado O Vértice da Verdade. Vamos lá, vamos direto para a leitura, depois a gente conversa mais. Centímetro a centímetro e mão após mão, o cavaleiro escalou a montanha, os dedos sangrando de apoiar-se em pedras afiadas. Quando estava quase no topo, seu caminho foi bloqueado por uma imensa rocha. Não era de surpreender que houvesse uma inscrição esculpida nela. Embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido, se ao conhecido me agarro. O cavaleiro sentiu que estava exausto demais para sobrepujar esse obstáculo final. Parecia impossível decifrar a inscrição, pois se encontrava ao mesmo tempo agarrado à parte lateral da montanha, mas ele sabia que tinha de tentar. Vamos lá, o cavaleiro estava agarrado à montanha e ao mesmo tempo se depara com uma inscrição que diz que ele não pode conhecer o desconhecido se ao conhecido me agarro. Esquilo e Rebeca se sentiram tentados a demonstrar simpatia, mas logo se detiveram, sabendo que a simpatia pode enfraquecer o ser humano. O cavaleiro respirou fundo, o que clareou um pouco a sua cabeça. Então leu em voz alta a última parte da inscrição, pois não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido me agarro. Refletiu sobre alguns dos conhecidos a que se agarrara durante toda a vida. Havia sua identidade, quem ele pensava que ele era e quem ele pensava que não era. Havia suas crenças, tudo aquilo que pensava ser verdadeiro e que pensava ser falso. E havia seus julgamentos, as coisas que considerava boas e as coisas que considerava ruins. Só aqui nessa partezinha do início do capítulo a gente já pode fazer toda uma análise filosófica, né? Eu me agarro ao conhecido e por isso eu não possuo o universo. Embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido me agarro. E é aqui quando ele vai pensar nos conhecidos, ele pensa nas crenças, nos julgamentos e na identidade. Ou seja, ele acaba reavaliando o hábito do que ele conhecia, de como ele conhecia o mundo, né? A vida, a existência em si. Como que ele se relacionava com a própria vida e com ele mesmo, de uma forma que ele colocasse na sua bagagem de isso aqui já está conhecido, isso aqui já está garantido, para conseguir se manifestar ou atuar na vida, né? Com essa identidade assumida que inclui essas crenças e esses julgamentos, né? E aí a gente acaba se apegando a essa identidade que a gente tem de nós mesmos, como se ela fosse o real, a verdade última, né, final. E aqui essa inscrição na parede coloca isso como um empecilho de conhecer o universo, porque a gente fica nas fronteiras daquilo que a gente tem como conhecido, como um tipo de zona de conforto, né? Que, em geral, acaba com o tempo deixando de ser confortável, mas a gente continua apegado lá com as unhas sangrando, né? Subindo as paredes de pedras afiadas, com os dedos sangrando de se apoiar lá, né? Vamos dar uma olhadinha o que acontece aqui. O cavaleiro levantou os olhos para a pedra e um pensamento assustador entrou na sua mente. A pedra que se agarrava para proteger sua estimada vida também era conhecida dele. A inscrição não queria dizer que ele teria de se desprender e cair no abismo do desconhecido? Você compreendeu certo, cavaleiro, disse Sam. Você tem de se soltar. Sam, a verdadeira consciência do cavaleiro aqui.
O que você está tentando dizer? Matar a nós dois? O cavaleiro gritou. Na verdade, estamos morrendo bem agora, disse Sam. Olhe para si mesmo, você está tão magro que poderia passar debaixo de uma porta, além de estar exausto e cheio de medo. O meu medo agora nem se compara com o que eu costumava sentir, disse o cavaleiro. Se é assim, então se solte e acredite, disse Sam. Acreditar em quem? Retrucou o cavaleiro, com a cabeça quente. Ele já estava farto da filosofia de Sam. Não quem, Sam replicou. Não é um quem, mas um isso. Isso? Perguntou o cavaleiro. Sim, disse Sam. Isso, a vida, a força, o universo, Deus, como você quiser chamar isso. O cavaleiro olhou por cima do ombro para a fenda aparentemente sem fim, terra abaixo. Fenda, aqui nesse sentido, né? Um abismo que ele olhou, que é se soltar da montanha, né? Solte-se, Sam sussurrou, pressionando. O cavaleiro parecia não ter escolha, suas forças se esvaíam, o sangue escorria pela ponta de seus dedos, agarrados à pedra. Acreditando que morreria, o cavaleiro se soltou e mergulhou nas profundezas infinitas de suas memórias. Antes da gente passar para a próxima página aqui, que ele vai entrar nas memórias, é muito interessante essa parte de ter medo e o medo levar a pessoa a estar agarrada a uma pedra que parece um porto seguro, o local de controle, de conhecido da pessoa, de novo a zona de conforto, que como eu estava falando de conforto não tem nada, porque a pessoa está ali exausta, sangrando, magricela, quase morrendo, com medo, e esse medo impede dela se soltar, sendo que aquela vida, digamos, que ela está levando, grudada àquela pedra segura, ela é altamente destrutiva para a pessoa e ainda assim ela se recusa a largar daquela pedra, né? Porque ela teria que confiar no desconhecido, ela teria que confiar no fluxo da vida, que aqui ele chama de Deus, de isso, de força, de universo, que também a gente pode chamar de tal. O tal é muito chamado, muito interpretado nesse sentido de o fluxo do todo, que tem gente que traduz como sendo Deus, mas é complicada essa tradução porque ele não é o tipo de Deus ocidental que é onipotente no sentido de imperador que dá ordens e dobra o universo sobre o seu comando, né? E seria um Deus no sentido de todo o fluxo de energias do cosmos, do universo, que permeia tudo e todos. É aquela história do todo que está em tudo. O espírito da existência vital de todas as coisas, né? E como que esse fluxo, por si só, ele tem uma inteligência que está acima dessa inteligência mental que a gente usa para tentar controlar e dobrar a realidade à nossa vontade, que é uma inteligência mais, digamos, natural, biológica, no sentido do fluxo das coisas, da natureza, dos processos, dos eventos da vida, da humanidade, da natureza, quando se leva em consideração, né, as tempestades, os fluxos dos climas, das estações do ano e como que há toda uma dança e um movimento de transformação que vai trazendo um equilíbrio que tem uma aparência de ser um desequilíbrio num microcosmos, numa visão de um corte limitado dessa realidade, por exemplo, da questão da tempestade, mas como ela tem toda uma função na homeostase do sistema inteiro, né? E de a gente conseguir confiar a nossa vida a esse fluxo dessa inteligência superior quando o nosso controle exacerbado já não está funcionando e a gente precisa abrir mão desse modus operandi, só que a gente não conhece outro, então a gente tem que simplesmente se entregar quando é este caso, né, desse aqui, do cavaleiro que, apegado o conhecido, estava falecendo, né? E foi necessário dele se soltar, relaxar, se jogar, se entregar, abrir mão, se render àquela situação, à vida no caso, né? Ao universo.
No caso aqui dele se jogar desse suposto penhasco e confiar no processo. E aí ele se joga, acreditando que morreria. Parece que a gente vai morrer, né? Nossa, mas eu vou abrir mão da minha identidade, do que eu conheço, do que eu achava que era o certo, da crença que eu tinha, na coisa que eu tinha certeza. E parece uma morte, mas é uma morte de quem? Do quê? É a morte do ego? É a morte dessa identidade? É um abrir mão que parece uma morte, que no fundo não é. É uma reavaliação, é uma abertura para enxergar a vida com outros olhos, com uma outra lente, de reinterpretar, ressignificar. E aí, acreditando que morreria, o cavaleiro se soltou e mergulhou nas profundezas infinitas de suas memórias. Ele relembrou tudo em sua vida pelo que havia culpado sua mãe, seu pai, seus professores, sua esposa, seus amigos e todos os outros. À medida que mergulhava ainda mais fundo no vazio, desprendia-se de todos os julgamentos que fizera contra essas pessoas. É muito comum a gente entrar num processo de revolta e baseado no apego dessas crenças, nesse julgamento do certo e do errado, e de pegar e fazer uma condenação, nem que seja só mental e não verbalizada, de todo mundo, né? De tudo que não está de acordo com o que eu achava que deveria ser, deveria ter sido, da minha interpretação do que seria o mundo ou o universo e que Deus errou, o mundo errou, as pessoas estão errando, a humanidade está errando. E à medida que mergulhava ainda mais fundo no vazio, desprendia-se de todos os julgamentos que fizera contra essas pessoas. Então, esse julgamento em si é esse apego que o mantinha no sofrimento e que a soltura e se entregar, ou seja, se render dessa batalha judicial mental, abrir mão desses resultados supostamente corretos que eu achava, né, no meu julgamento, faz com que eu caia num vazio, entre aspas, né? Tirando o meu chão, que na verdade é um chão de crenças, que é um chão que não existe no fundo, né? E me entregar para uma nova experiência, que parece que é um vácuo, né? Eu não sei para onde que eu estou indo nessa nova experiência. Caía mais e mais rapidamente, sentindo vertigens com sua mente descendo até o coração. Então, pela primeira vez, viu sua vida com lucidez, sem julgamentos e sem desculpas. Naquele instante, aceitou plena responsabilidade por sua vida, pela influência que as pessoas tiveram sobre ela e pelos acontecimentos que a tinham modelado. Um parágrafo e já mais uma análise aqui pra gente. Sentindo vertigens com sua mente descendo até o coração. Então ele ia abrindo mão desse teatro mental, esse tribunal montado na cabeça de julgamentos e de conceitos de certo e de errado, de crenças, e ele ia descendo até o coração, ou seja, deixando de ficar na mente julgadora, juiz, e voltando para o coração, para o sentir. E esse sentir do coração levou ele a ter pela primeira vez lucidez em sua vida, sem julgamentos e sem desculpas. E é interessante eles colocarem a lucidez associada ao coração, ao sentir, a uma percepção que não está embotada pelas lentes que a gente vestiu, dando colorido de julgamento e de interpretações à realidade lá fora, e nesse sentir e de se relacionar com essa vida e com essa realidade sem essa batalha mental. Naquele instante aceitou sua plena responsabilidade por sua vida, pela influência que as pessoas tiveram sobre ela e pelos acontecimentos que a tinham modelado. Ou seja, ele é responsável pela influência que as pessoas tiveram sobre ele, porque cada pessoa vai reagir à influência externa de uma forma, e ela tem a responsabilidade dela de como ela está respondendo ao que está acontecendo lá fora, de como ela está se deixando influenciar ou não sobre os fatos externos, as pressões das pessoas lá fora.
E como que isso tem a atuação da própria pessoa no processo, no caminho dela, e que não adianta ela culpar o mundo, a vida, as pessoas e tirar toda a responsabilidade dela sobre a vida dela e achar que é tudo 100% somente o que ela viveu com base no que os outros fizeram dela, o que a vida fez dela, né? E aqui ele está descobrindo o que ele fez da vida, o que ele fez do que fizeram com ele, digamos. Continuando aqui, daquele momento em diante não mais culparia ninguém ou qualquer coisa fora dele por seus erros e infortúnios. O reconhecimento de que ele era a causa, não o efeito, lhe deu um novo sentimento de poder. Agora não tinha mais medo. Mais um parágrafo, mais uma pausa para reflexão. E aí a gente vai entrando naquela ideia de tipo, como assim agora as coisas que aconteceram comigo eu vou virar o culpado, a vítima é o culpado? Como assim, né? Mas não é essa a ideia é de empoderamento, porque se eu sou somente vítima, eu não tenho nada o que fazer. O que fizeram comigo não existe mudança, ou a mudança está nas mãos dos outros, na mão do meu algoz, na mão das pessoas que fizeram aquilo comigo e eu vou ficar aguardando um dia aquela pessoa me pedir desculpa, ou um dia aquela pessoa fazer uma reparação, consertar, ou aquela pessoa ser condenada pela justiça. E eu não tenho atuação nenhuma, eu não tenho poder nenhum. E trazer essa força do que você está fazendo com a sua vida de volta para você é trazer de volta o seu empoderamento, o seu poder de atuação, o seu poder para definir o que você vai sentir, vai fazer, vai realizar, independente do que foi, o que deveria ter sido e que não foi, os ideais que não foram realizados, em alguma situação que não foi a mais correta no ambiente, no contexto lá fora, né? Então, o reconhecimento de que ele era a causa, não o efeito, lhe deu um novo sentimento de poder. Agora não tinha mais medo. Um senso desconhecido de calma o envolveu e algo estranho aconteceu. Ele começou a cair para cima. Sim, embora parecesse impossível, ele estava caindo para cima, subindo para fora do abismo. Ao mesmo tempo, ainda se sentia conectado à parte mais profunda dele. De fato, sentia-se conectado ao próprio centro da Terra. Ele continuou caindo cada vez mais alto, sabendo que estava unido tanto ao céu quanto à terra. De repente, não estava mais caindo, mas em pé no topo da montanha, e compreendia o total significado da inscrição na rocha. Ele se desprendera de tudo que temia e tudo que tinha conhecido e possuído. Sua vontade de abarcar o desconhecido tinha libertado. Agora o universo lhe pertencia para experimentar e desfrutar. O cavaleiro permaneceu no topo da montanha respirando profundamente. Uma sensação irresistível de bem-estar percorreu seu ser. Ele foi ficando atordoado com o encantamento de ver, ouvir e sentir o universo que o circundava inteiro. Antes, o medo do desconhecido embotara seus sentidos, mas agora ele era capaz de experimentar tudo com uma clareza de tirar o fôlego. O calor do sol da tarde, a melodia da gentil brisa da montanha e a beleza dos contornos e cores da natureza que pintavam a paisagem tão longe quanto seus olhos podiam ver, encheram o cavaleiro de um prazer indescritível. Seu coração transbordava de amor. Por si mesmo, por Juliet e Christopher, por Merlin, por Esquilo e por Rebeca, pela vida e por esse mundo inteiro e maravilhoso. Esquilo e Rebeca observaram o cavaleiro ajoelhar, lágrimas de gratidão jorrando de seus olhos. Quase morri pelas lágrimas que deixei de chorar, ele pensou. As lágrimas rolaram por sua face, passaram pela barba e atingiram o peitoral. Oriundas do coração, eram extremamente quentes e rapidamente derreteram o que restava da armadura. O cavaleiro gritou de alegria, nunca mais vestiria a armadura e sairia cavalgando em todas as direções. Nunca mais as pessoas veriam o brilhante reflexo de aço e pensariam que o sol estava nascendo no norte ou se pondo no leste. Ele sorriu através das lágrimas sem perceber que uma nova e radiante luz emanava dele.
uma luz muito mais brilhante e bonita do que sua armadura com o melhor dos polimentos, borbulhante como um riacho, brilhante como a lua, deslumbrante como o sol. Pois de fato o cavaleiro era o riacho, ele era a lua, ele era o sol. Ele podia ser todas as coisas de uma vez agora, e muito mais, porque ele era um com o universo. Ele era amor, o começo. Pois é, pessoal, o livro termina, em vez de o fim, termina com o títulozinho O Começo, porque aqui é o começo, aquela história, né? A vida começa no final da sua zona de conforto, só que aqui, essa frase batida, que às vezes parece não significar muita coisa, aqui a gente está dissecando e vendo como é que funciona. Uma coisa interessante para chamar a atenção é o contrário do medo ser o amor, o contrário desse cavaleiro que lutava, que corria para as cavalgadas com a armadura vestida, pronto para uma cruzada. E essas cruzadas, né, essas batalhas baseadas nessas crenças, julgamentos, de dobrar o mundo e a vida para ser de acordo com o ideal de realização, o ideal de perfeição, o ideal que essa palavra ideal em si é um conceito, uma acepção que pode estar baseada numa fantasia, numa crença, numa ilusão, que está desconectada da realidade porque está desconectada do sentir. E, retornando a esse sentir, ele vai percebendo que essa luta por chegar em algum lugar, essa luta por alcançar o bem-estar, está levando ele a sofrimento. Porque, no fundo, ele não é para estar lutando, é para ele estar sentindo. Claro que vai manter-se em movimento, em atuação na vida, porém alinhado com esse sentir que leva à lucidez, que leva à percepção em relação com o que ele está fazendo, e uma percepção que costuma levar a um relacionamento com a realidade, um relacionamento com a vida diferente, que não é um relacionamento de luta, não é um relacionamento de dobrar a realidade, não é um relacionamento tóxico com a vida, com a existência de perigo e de luta. E ele vai chegando nessa conclusão de que é o amor, e que esse amor é essa iluminação. A gente vê que esse texto final sobre ele ser um com o universo, isso é bem a ideia da iluminação das religiões orientais, né? Da questão do yoga, do budismo, e de você se tornar uma mente junto com o todo, junto com o universo, e de sentir tudo, e de estar em conexão com tudo. E essa conexão não vai ser alcançada através dessa mente que quer dobrar tudo, quer dobrar o universo para ser reconhecido. E quanto mais a gente faz esse nosso próprio reconhecimento desse universo, através desse sentir, desse abrir mão dessa luta, mais a gente vai amando, mais a gente vai reconhecendo e se relacionando, estabelecendo essa intimidade através da sensibilidade com a vida, mais a gente vai se integrando. É claro que existem vários processos que nos fazem a bloquear essa integração. Existem realmente relacionamentos tóxicos, e às vezes até familiares já de berço, onde a pessoa pode ter crescido num ambiente tóxico, um ambiente de conflito, de geração de traumas, ou de traumas geracionais que vêm sendo passados de pai para filho, às vezes há muitas gerações, e que chega até aquela pessoa que realmente nasce num ambiente que parece que está tudo pegando fogo, né? Quando a gente nasce numa casa, tem uma frase assim, né? A gente nasce numa casa pegando uma casa no incêndio, a gente acha que o mundo está em chamas, né? Uma coisa nesse sentido. Mas esse incêndio é figurativo, né? Esse incêndio é o conflito interno ali das pessoas naquele relacionamento que vivem em pé de guerra, e que essa amorosidade é trocada por uma armadura.
Essa amorosidade é trocada por uma ferramenta de sobrevivência. E aí a gente vai aprendendo a sacrificar o nosso bem-estar, baseado nessa amorosidade, por estratégias de sobrevivência àquele ambiente hostil. Só que isso não satisfaz e a gente vai tentar usar essa ferramenta de lidar com o ambiente hostil para alcançar algo que a gente sente que perdeu ou que nunca teve. No caso, pode ser nesse exemplo que eu estou dando, dessa amorosidade, essa sensação de conexão, de pertencimento, de ser um com o todo, pode ser nessa questão aí da vida ou do crescimento da infância, de não ter tido esse pertencimento, essa sensação de ser um com o todo, de ser um com a família, com os familiares, com o pai, com a mãe, ou até no relacionamento que tenha quebrado essa sensação da pessoa, que tenha levado ela a uma desconexão, a um deslocamento, que não é só um deslocamento externo, é um deslocamento interno dela com ela mesma, ela perder o seu centro para criar essa casca, essa armadura, para conseguir sobreviver a situações que são absurdas, né? As situações que são complicadas, ou que a própria pessoa está interpretando como uma situação complicada de vida ou morte, porque a nossa mente, a mente humana pode muito bem pegar uma situação que realmente não é ideal, não é agradável, e transformar numa questão de vida ou morte, uma dramatização. Uma criança pode fazer isso com facilidade, porque para a criança é realmente uma questão de vida ou morte, a relação dela com os adultos, com os mais velhos, porque ela não tem como subsistir sozinha. Então ela tem essas pulsões que o Dr. Gabor Maté, né, psicanalista, psicólogo, costuma colocar como dois impulsos básicos de uma criança, que é pertencimento e autonomia, que parecem ser opostos, mas os dois, quando se desenvolvem de maneira saudável, são essenciais para o amadurecimento dessa criança. O pertencimento àqueles pais, àquela família, àquele contexto cultural, aquele ambiente, mas sem perder de vista a autonomia, essa sensação de eu, esse centramento em si mesmo. E o que acontece é que é facilmente sacrificável essa autonomia, no caso de uma criança, para que ela desenvolva estratégias de lidar com esse mundo lá fora, com esse pertencimento a essa sociedade, a esse grupo, a essa cultura na qual ela nasceu, com base nas pressões dessa cultura, né, nos acontecimentos que estão acontecendo ao redor dessa vida dessa criança aí. Então é muito comum a gente se perder para tentar lidar com esse mundo lá fora e depois precisar fazer essa jornada de reencontro com nós mesmos, que é bem o processo desse livro inteiro, né? O Cavaleiro Preso na Armadura, desenvolver o seu personagem, que é o cavaleiro, a armadura em si, para lidar com as batalhas, as cavalgadas, as lutas do dia a dia, ao mesmo tempo que ia se desconectando de si, do seu centro, do seu sentir, da sua amorosidade, para ficar apegado a esse modo conhecido de funcionamento, de julgamento, de luta. E a coragem real é de abrir mão, é de se entregar a uma forma diferente de ser, uma forma diferente de pensar, de se relacionar com a realidade e com a vida, para que as coisas possam começar a mudar, percebendo que a própria pessoa é a causa dessa situação de vida dela, né? De como que ela se perdeu nesse processo. E a insistência dela continuar atuando no mesmo jeito não está sendo saudável para ela e que ela precisa jogar tudo para o alto, né? Virar a mesa aqui nesse caso do cavaleiro preso na armadura, no sentido de se jogar e confiar que as mudanças vão arejar o ambiente mental, arejar o coração dele ali, para que ele possa voltar a sentir, voltar a amar, se aceitar e, no processo, aceitar a vida, aceitar as pessoas e, nessa aceitação, desenvolver novamente uma sensação de amor, de relacionamento, eu diria, estou chamando até de intimidade, só que com as coisas em si, né? No caso aqui, o livro coloca quase num nível de iluminação,
no caso, sentir a lua, né, a montanha, o universo, o sol, mas é realmente sair dessas preocupações mentais, esses devaneios que fazem com que a gente fique anestesiado para tudo que está acontecendo no nível sensível, palpável, de sensação, de sentir, de amorosidade. E abrir mão dessas preocupações é parte desse confiar, esse confiar no sentido de se jogar, de não ficar tentando controlar tudo nos mínimos detalhes dos possíveis perigos que podem acontecer. Abrir mão desse medo e de confiar no processo, e nós não estamos nesse controle do cavaleiro, do imperador, do militar, do Deus onipotente. E esse controle, quando a gente abre mão dele, a gente volta para o domínio, que o domínio é algo mais centrado no aqui e agora, sem fantasias de perigos, sem fantasias de tentar evitar um perigo que não existe no momento presente do aqui e agora. Ou um perigo, na verdade, moral, mental, das crenças e dos julgamentos da pessoa quanto a supostos certos e errados, né? Tem uma frase do Rumi, que era um poeta sufi, que diz assim, né? Para além das ideias de certo e errado, existe um campo e eu te encontro lá. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu tenho pensado em começar um outro livro. Eu vou tentar fazer uma pesquisa de satisfação sobre o impacto dessas leituras aqui, para ver se eu devo começar uma nova sessão de leituras de um outro livrinho que eu estou pensando aqui, que eu não vou dar spoiler ainda, mas que também é um livro avançado de análise da espiritualidade, e eu estou pensando em trazer ele aqui e dissecar que nem eu fiz com o Cavaleiro Preso na Armadura. Mas eu vou ver ainda se esse tipo de podcast de análise de livro, de leitura comentada, tem alcançado vocês de uma forma bacana e se vocês gostariam de continuar com isso, né? Eu vou abrir no meu Instagram, no Instagram do Alma Livre. Você pode procurar lá o Alma Livre Cast no Instagram que você vai encontrar. E mais para frente um pouquinho eu vou colocar lá uma pesquisa do que vocês acham de eu dar continuidade em uma próxima leitura de um outro livro, ok? Ou se eu devo gravar meus podcasts, né, os episódios mais independentes, né, de cada um com um tema que começa e fecha no próprio episódio sem ficar se alongando em vários episódios de leituras, né? Mas eu vou ficando por aqui. Esse foi um episódio um pouco mais longo de fechamento do Cavaleiro Preso na Armadura. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Um abraço para vocês.